Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares, eu sou jornalista e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909 na Zona da Mata, em Juiz de Fora, para promover a literatura e a língua portuguesa. Ao longo do tempo, a academia se manteve fiel aos sonhos de seus fundadores, promovendo sempre uma programação intensa, relevante e atual. Com o começo da pandemia, em março do ano passado, fomos obrigados a transportar para a internet e para as redes sociais toda a nossa programação. E é o que temos feito desde então. Toda semana, postamos no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube uma aula inédita e exclusiva. Hoje, com muita alegria, com muita honra, vamos falar de um livro muito importante que foi lançado recentemente. E para isso, ao meu lado, para fazer a entrevista, está o acadêmico J.D. Vital, atual titular da cadeira de número 10 da Academia Mineira de Letras. Vital, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, presidente. Muita honra estar ao seu lado para participar da entrevista do nosso querido amigo, Padre José Carlos. É isso. E Vital e eu vamos entrevistar quem também já está presente nesta sala virtual, que é o Padre José Carlos, que é o coordenador editorial desta bela obra, Vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana e conde da Conceição. Bom dia, Padre Zé Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, caríssimo Rogério. Bom dia, Vital. Um prazer muito grande estar aqui com vocês e sendo entrevistado por essa instituição, pessoas tão importantes dessa instituição, que é a Academia Mineira de Letras. Muito obrigado. Olha, nós vamos falar hoje de um livro que foi escrito há muito tempo, há mais de 100 anos, né, por Dom Silvério Gomes Pimenta, que também foi membro da Academia Brasileira de Letras e é um dos principais nomes da Igreja de Minas Gerais e do Brasil. Ele biografou outro nome importantíssimo da história de Minas Gerais, que foi Antônio Ferreira Viçoso, que apesar de ter nascido em Portugal, ou melhor dizendo, mesmo tendo nascido em Portugal, foi um grande mineiro, se é que podemos dizer assim. Né? Essa conversa é muito descontraída, muito informal, e o Vital e eu vamos perguntando aí com muita tranquilidade, fazendo as nossas perguntas de modo alternado ao Padre José Carlos, sempre que os temas surgirem aí à nossa mente. A primeira pergunta, eu vou tomar a liberdade de fazer para o Padre José Carlos, é sobre como surgiu a ideia do livro, de que modo o senhor pensou em atualizar essa edição. Ô Rogério, a ideia de uma reedição desse livro, ela surgiu há muitos anos, né? No meu tempo de seminário. Então, numa das muitas idas à biblioteca do nosso seminário, acabei me deparando com um exemplar desse livro. E tinha ouvido falar sobre Dom Viçoso, não conhecia a vida, não conhecia Dom Silvério, e eu me coloquei, então, imediatamente à leitura do livro. E fiquei encantado, porque era um período em que eu estudava literatura, eu tive, graças a Deus, bons professores de literatura no seminário, e eu fiquei encantado tanto com o aspecto literário do livro, da obra, é uma obra literária belíssima, a redação do autor, o vocabulário e tudo mais, mas também com a história de vida, a biografia de Dom Viçoso. Depois o aspecto também histórico da obra, né? Uma viagem pela história do Brasil, pela história de Minas Gerais. Então foi uma obra que me encantou já em tempos muito antigos. E aí depois, no período mais em 2016, logo depois que eu retornava de um período em Roma, de uma segunda etapa em Roma, houve um evento no seminário em que houve a apresentação do processo de beatificação de Dom Viçoso pelo Monsenhor Flávio, que o Vital conhece. E naquele período, então, havia alguns seminaristas que estavam ali, e eu percebi que eles não conheciam, não tinham lido essa obra, que era uma obra muito valiosa, sob diversos aspectos, e pouco conhecida. E naquela época, então, trabalhando na faculdade, nós combinamos ali, a partir de uma proposta nossa, de a gente fazer um projeto de pesquisas envolvendo os seminaristas, para que a obra fosse reeditada e para que mais pessoas possam conhecer Dom Viçoso, ter acesso a um trabalho de Dom Silvério, e
pessoas que certamente não terão, né, porque a obra antiga, o volume antigo desta obra está absolutamente esgotado. Eu recentemente fiz uma pesquisa para ver se conseguia algum exemplar da primeira, segunda ou terceira edição. Havia, na época, isso há uns 6 meses, um exemplar da primeira edição que estava sendo vendida a quase R$ 2.000, né? Mas então foi isso, foi pelo encantamento com a obra e o desejo de colocá-la à disposição de mais pessoas, né? Vital? Zé Carlos, uma saudação especial do seu conterrâneo Pé de Pomba, lá de São João do Morro Grande, nossa Barão de Cocais. O senhor é um pé de pomba ilustre, que estudou em Roma, na Gregoriana, fez mestrado em psicologia lá em Roma e conhece muito bem como se faz um santo lá em Roma. Então, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: agora que o senhor ajudou a trazer à luz a 4ª edição do livro de Dom Silvério, o que o senhor me diz? Em que pé que está o processo de beatificação e de canonização de nosso bispo Dom Antônio Ferreira Viçoso? Vital, muito obrigado, muita bondade sua. Mas, de fato, eu, nos anos 2014 e 15, eu prestei serviços no Vaticano na Congregação para o Clero, como você sabe, né? Eu residia na mesma casa em que moravam também os monsenhores que trabalhavam na Congregação para a Causa dos Santos. Uma vez, numa das refeições, eu perguntei para um desses monsenhores se ele conhecia, se ele sabia do processo de Dom Viçoso, né? E, para minha surpresa, né, claro que numa congregação como aquela, eles têm centenas de processos, ele de imediato me falou sobre Dom Viçoso e falou assim com muito encantamento sobre Dom Viçoso e a vida dele, porque de fato foi um personagem muito importante na igreja no mundo todo e na igreja no Brasil, né? O processo dele, eu diria, tudo aquilo que a gente podia fazer já foi feito, já foi reconhecido pela igreja, né? Com o decreto, com o reconhecimento de que Dom Viçoso ele viveu virtuosamente, ele viveu de modo heróico as virtudes cristãs e, portanto, ele tem o título de venerável. Para a beatificação, o que falta é o reconhecimento de um milagre, né? Foi apresentada a cura do padre Célio Delamore, né, que o senhor conhece também. É nosso amigo lá do Caraça. Isso. Ele teve um problema gravíssimo e foi curado por intercessão de Dom Viçoso, mas a questão é que no processo dele faltaram comprovações, faltou a documentação. Então, portanto, o que falta agora é a apresentação de um novo fato para que a igreja reconheça, então, reconhecendo o milagre, reconheça Dom Viçoso como beato. Então, agora, a próxima etapa é a chamada apresentação do milagre, né? Então, é necessário um milagre para que ele seja beatificado, 2 milagres para que ele seja canonizado, né? Olha, o padre José Carlos aí já começou a apresentar ao nosso público um pouquinho dessa figura de Dom Viçoso, que é o biografado por Dom Silvério Gomes Pimenta. Nós vamos falar muito sobre a trajetória biográfica de Dom Viçoso aqui ao longo dessa conversa, mas antes eu vou me permitir fazer uma pergunta aqui para o padre José Carlos, uma pergunta sobre o biografado, sobre o autor do livro, para que depois a gente se dedique aí a esse personagem que é Dom Viçoso. Como o senhor explicaria ao nosso público, padre José Carlos, a figura de Dom Silvério Gomes Pimenta, o autor do livro? Rogério, eu penso que Dom Silvério é um personagem que serve, de fato, como inspiração para os dias de hoje, né? Para um Brasil, para um país que tem um percentual tão grande de pessoas que lutam com dificuldade para ter acesso ao estudo, né? Para ter acesso à educação. Então, ele é de família muito humilde, muito simples, e entre os ascendentes dele há também pessoas de cor negra, portanto, ele era negro também, de uma família muito pobre. Dom Silvério nasceu em Congonhas do Campo, né? E ficou órfão
se eu não me engano, aos 9 anos, não exatamente aos 9 anos, tinha mais 7 irmãos, e num período extremamente difícil. Então, ele logo começou a trabalhar para ajudar a mãe viúva, para não faltar o básico para os irmãos, né? Mas eram tempos, de fato, muito difíceis, né? Então, ele viveu uma infância muito, muito pobre, né? De tal maneira que depois, já como arcebispo, ele chegou a dizer que ele foi não somente uma pessoa pobre, mas que ele chegou a fazer a experiência da indigência, né? Em que faltava, ele teve a experiência da fome, da nudez e da falta de agasalho, do desagasalho, né? Ele chegou a escrever isso posteriormente. Mas ele, desde cedo, foi uma pessoa que se destacou assim, pelo brilhantismo da inteligência e pela curiosidade intelectual, né? E aí ele conseguiu, então, ser aceito pelos padres lazaristas, que tinham um colégio em Congonhas, e ele estudava, então, lá como bolsista, como acolhido, como um aluno pobre, que era ajudado pelo colégio, mas ele tinha muita dificuldade, porque ele não tinha nem alimentação para estudar, né? E os biógrafos dizem que, para estudar, ele não tinha luz em casa, naturalmente, ele aproveitava a iluminação pública, ou ia para algum comércio à noite, enquanto as pessoas estavam lá, ele ficava em algum cantinho estudando, né? Então, foi dessa maneira que ele passou parte da infância. O colégio dos Lazaristas, em Congonhas, ele fechou pouco tempo depois, e aí ele ficou sem estudar novamente. Mas aí entrou a figura novamente de Dom Viçoso, então não dá para separar, né? Porque na ocasião da crisma, quem foi o padrinho dele de crisma foi o Dom Viçoso. E ele, nesse período, ele já tinha desejo de seguir a carreira eclesiástica, de ordenar-se padre. E aí, então, um dos tios do Dom Silvério o apresentou, aliás, enviou uma carta para Dom Viçoso, perguntando pela possibilidade de acolhê-lo em Mariana, uma vez que ele tinha desejo de ordenar-se padre. E aí, então, a acolhida, o carinho, Dom Silvério narra isso no livro de Dom Viçoso, né, do modo como o padrinho dele, Dom Viçoso, recebeu a carta e o apoiou assim incondicionalmente, né? É uma página até muito bonita da biografia. Dom Viçoso recebe a carta e depois responde positivamente a acolhida dele ao seminário e depois manda o que é necessário, manda inclusive dinheiro para ele fazer a viagem, para comprar alguma coisa para comer, um animal para ele fazer a viagem. Então assim vai. Mas em Congonhas ele já tinha estudado latim, estudado francês, estudado filosofia, e uma pessoa de uma inteligência fantástica, de tal maneira que ele se torna, aos 17 anos, professor de língua latina, trabalho que ele desenvolve assim por décadas, e depois aprende diversas línguas, muitas línguas. É uma figura quase que mítica, né? Por exemplo, logo que é ordenado padre, ele é enviado para Roma, porque ele tinha problemas de saúde, e aí um dos padres lazaristas que o acompanha, o padre Cornaliotto, e ele visita o Papa Pio IX na época, e o Papa então pergunta, viu um padre negro, né, visitando a Itália, e pergunta que língua que eu posso falar para o padre entender. E aí é que o padre Cornaliotto então diz, né, olha, você pode falar em latim, francês, inglês, a língua que o senhor quiser falar, ele fala, né? E depois tem até um fato muito bonito, né? O Papa fica encantado, né, da conversa com o padre Silvério e pede ao padre Silvério para fazer uma homilia. E o padre Silvério, então, faz uma homilia diante do Papa, diante de cardeais, e ficam todos encantados, de fato, com a inteligência daquele padre brasileiro, e um brasileiro que mostra a marca do brasileiro, né? Do brasileiro que luta, do brasileiro que passou por dificuldade, mas do brasileiro que tem coragem, do brasileiro que tem fé, do brasileiro que tem idealismo, né? Então, por tudo isso, é difícil falar sobre Dom Silvério, a gente fica até emocionado, de fato, sabe? É uma figura maravilhosa e é um personagem de uma grandeza interior, né? Assim, difícil de ser descrita, sabe? Olha, Dom Silvério, pelo que a gente já está acompanhando aqui, merece uma sessão exclusiva e nós vamos providenciar isso para breve. E Com Dom certeza. Silvério foi
autor biografou, né, a vida de Dom Antônio Ferreira Viçoso. Aqui está a nova edição, organizada pelo padre José Carlos. É uma edição muito bem cuidada, muito caprichada. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dessa personalidade da história da igreja, da história de Minas Gerais, que foi Dom Viçoso. Vital, por favor, a palavra é sua. Olha, o Dom Viçoso, ele deixou marcas muito importantes na história de Minas, na formação de Minas Gerais e na história do Brasil. Ele chegou ao Rio de Janeiro a convite do imperador, né, que era Dom Pedro I, para desenvolver uma missão lá no Mato Grosso. Mas acabou a história mudando e eles, ao invés de ele, mais um companheiro dele, que era o padre Leandro, eles eram da congregação da missão, ou seja, os padres lazaristas, eles acabaram, então, sendo desviados do Mato Grosso e vieram para tomar conta de um colégio que estava em formação aqui em Minas Gerais, na Serra do Caraça. É aqui, então, que começa a grande aventura humana e de santidade de Dom Viçoso. Eu queria perguntar ao padre Zé Carlos qual que é a importância que ele dá à presença de Dom Viçoso em Minas, sabendo que o povo deu muita importância. Para nós termos uma ideia, nós temos 2 cidades com o nome de Dom Viçoso. Um é Viçosa e a outra é Dom Viçoso, no sul de Minas. Aqui em Belo Horizonte nós temos Rua Dom Viçoso e em vários outros lugares, Colégio Dom Viçoso, esse tipo de homenagem. Então, na sua opinião, padre Zé Carlos, quais foram as principais contribuições dadas por Dom Viçoso a Minas Gerais e ao Brasil? Sem nos esquecermos que temos a cidade de Viçosa também, né? Acho que eu acabei de falar de Viçosa. Isso, é. Tá bem. Ô Vital, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, veja, Dom Viçoso, ele chega ao Brasil num período até histórico extremamente complexo, né? Que ele chega ao Brasil em 1819, né? E aí a gente pensa na independência do Brasil, que está num período muito próximo, né? Toda aquela questão da igreja com o Estado, que eu não vou entrar aqui nesse momento. Mas eu entendo que Dom Viçoso foi de fato uma figura escolhida por Deus para vir para cá, porque era um homem que, vindo da Europa, teve uma formação, uma visão de mundo, uma formação intelectual. E depois, o brasileiro às vezes tem muita preconceito, muita brincadeira com Portugal, mas Portugal naquele período era uma potência, sem dúvida alguma, né, do ponto de vista do desenvolvimento cultural, etc., né? E ele foi formado, então, num país dos mais desenvolvidos naquela época, que era Portugal, né? E ele teve, de fato, uma formação brilhante, né? Foi um homem de uma intelectualidade, assim, extremamente desenvolvida, né? Brilhante, de fato. Então, foi essa pessoa, com esse potencial todo humano, espiritual, que veio para Minas Gerais. Tanto é que a primeira iniciativa dele, quando recebeu o Colégio do Caraça, o irmão Lourenço morreu em 1819, exatamente, que foi o criador do Santuário do Caraça, né? Quando ele chegou ali e viu aquele espaço todo, e essa região aqui descurada do ponto de vista dos estudos, por exemplo, não havia colégio, não havia escolas aqui. A primeira intuição dele, juntamente com o padre Leandro, foi criar ali um colégio, semelhante ao colégio em que ele estudou em Portugal, que foi o colégio dos padres carmelitas, né? Então ele pensou, olha, mas aqui a gente precisa criar um colégio para a formação das pessoas, para a formação de novas gerações, né? E o Colégio do Caraça, o Vital conhece melhor do que eu, ele funcionou brilhantemente até o ano de 1968. Ele formou aí, se a gente for olhar os intelectuais que passaram pelo Caraça, os estadistas que passaram, né? Personalidades da cultura brasileira. Então, isso foi a obra de Dom Viçoso, graças a esse potencial humano que Dom Viçoso tinha, que transcendia essa preocupação
estritamente intraeclesial, né? Então, é um homem com uma visão de mundo, né? Ele chegando a Minas Gerais, ele percebe a realidade histórica, cultural, etc., de Minas Gerais, e era alguém que tinha, de fato, uma contribuição para oferecer, né? Então, em todas as áreas, Dom Viçoso atuou. Na área da educação, foi uma área em que a atuação dele foi fundamental, seja no Caraça, seja em Mariana, com o Seminário de Mariana. Na área da promoção humana, com colégios para atendimento de meninos pobres, de meninas pobres, de pessoas desamparadas, né? Na área da política também, né? Com iniciativas que foram muito importantes para essa região nossa aqui de Minas Gerais. E depois também ele era um conselheiro do próprio imperador, né? Era ouvido muitas vezes, mesmo sendo uma figura também crítica, né? Muito crítica, né? Então, eu penso que o Dom Viçoso foi uma figura muito completa, né? Em razão do percurso humano e intelectual que ele fez. E depois, ele vindo para o Brasil, ele se entregou plenamente ao Brasil, de tal maneira que ele nunca mais voltou a Portugal, né? Então, como disse o Rogério, de fato, ele se tornou mineiro, né? Mineiro de coração. Então, Olha, é muito interessante aí, o padre José Carlos começa a levantar a trajetória biográfica do Dom Viçoso, nós vamos percebendo a dimensão do educador, a dimensão do ativador da cultura, enfim, do renovador da cultura, todas essas dimensões presentes aí em Dom Viçoso. Eu queria que o senhor relatasse para nós, padre Zé Carlos, rapidamente, o episódio da saída de Dom Viçoso do Caraça para ficar 15 anos em outra casa. Ele foi convocado, foi convidado, não é, a trabalhar em Jacuecanga, não é isso mesmo? Lá no Rio de Janeiro, se não me engano, se não estou enganado. Não é? É na região ali do Rio de Janeiro. Como é que foi essa saída dele e como é que foi o regresso dele ao Caraça, 15 anos depois? Então, Dom Viçoso, aqui só para fazer uma ligação muito breve, assim que ele foi ordenado padre jovem, em Portugal, por causa da capacidade dele intelectual, né, da experiência que ele fez, né, ele foi colocado para lecionar filosofia, já em Portugal. Então, no Caraça, ele teve uma experiência também, evidentemente, muito frutuosa, muito bonita, como professor, né, num colégio que foi criado. E surgiu essa necessidade, então, de um trabalho mais ligado à formação de futuros religiosos para a congregação. E era um colégio muito importante, Jacuecanga, e aí pensaram imediatamente no nome dele, pelo potencial dele global, né? E foi para ele também uma experiência que eu penso que está muito ligada a todo o trabalho que ele fez no futuro, porque a experiência de um padre que trabalha na formação de futuros padres é uma experiência muito abrangente, né? Porque envolve o aspecto acadêmico, mas envolve também um aspecto humano, né? A preocupação de quem trabalha no seminário não é só com a dimensão intelectual do formando, né? É uma preocupação com a formação integral da pessoa, né? E isso ele fez, então, durante 15 anos, né? Um trabalho muito profundo, acompanhando muitas pessoas. Naquela região também ele trabalhou como missionário. Então, em todo esse período, Rogério e Vital, foi muito importante também a experiência de Dom Viçoso no conhecimento da realidade brasileira, que ele fez como missionário. Ele não ficava restrito aos muros do seminário, né? Ele ia para visitar as pessoas, para pregar missões, para ouvir confissões. Então, com isso, ele conhecia a realidade do povo, o sofrimento do povo, as necessidades do povo, né? Então, foi uma experiência que marcou muito. Mas o coração dele ficou aqui, né? Pelo amor dele por Minas Gerais, pelo amor dele pelo Caraça, que foi uma instituição que ele criou, né, junto com o padre Leandro, né, como colégio, né? Então ele ficava lá, mas o coração aqui. E a biografia fala da alegria dele quando ele teve a oportunidade de regressar ao Colégio do Caraça, né? Vital? Lá no Caraça, o Dom Viçoso teve um entrevero com o padre Leandro, que era o superior dele. E ele, então,
mostrou a sua preocupação com a condição humana, que na época no Brasil era desrespeitada, ultrajada e humilhada na pessoa dos escravos. Eu tenho a impressão que ali no episódio do Caraça, né, a gente começa a perceber toda a luta de Dom Viçoso contra o mal que Dom Silvério chamava que o mal que corroía a sociedade, que era a escravidão. Como o senhor explica ou interpreta aquela polêmica entre Dom Viçoso, que era padre ainda, e o padre Leandro? O padre Leandro defendendo a escravidão como um direito natural do dono do escravo, que precisava de manter a sua propriedade, precisava de recursos para tocar a economia. E Dom Viçoso, que era frontalmente contra essa visão e achava que a escravidão era um pecado contra Deus. Então, olha, Dom Viçoso, de fato, né, Vital, ele foi uma figura muito importante no Brasil, né, naquela época, e nessa questão ligada à escravidão, né? Me lembro de uma frase latina que era repetida pelos nossos professores aqui, né? Amicus Plato, sed magis amica veritas, né? Platão é amigo, mas mais amiga tem de ser a verdade, né? Então ele tinha, de fato, uma relação muito próxima de amizade, de respeito, né, por quem era o padre Leandro, mas Dom Viçoso, de forma alguma, ele via, de fato, a escravidão como um grande mal a ser combatido. E naquilo ele foi, de fato, um profeta, porque a igreja ligada ao Estado, né, ele tinha proximidade, naquele período ainda não era bispo, mas ele entendia muito bem tudo o que significava isso, dessa ligação da igreja com o Estado, né? E já nascia dentro dele um posicionamento que foi se fortalecendo a vida toda, né? E o padre Viçoso, então, ele, com a delicadeza que foi possível, mas ele, com muita clareza, ele se posicionou. O Dom Silvério coloca isso no livro de modo muito claro, né? Ele se posicionou de modo muito claro, então já manifestando, né, o que, infelizmente, muito tardiamente foi percebido no Brasil, né? Havia muitas pessoas que entendiam que o fim da escravidão ia desmoronar a estrutura de funcionamento do Brasil, a situação financeira do Brasil, ela não se sustentaria sem a mão de obra escrava, mas Dom Viçoso entendia de maneira diferente, que era de fato um grande mal a ser combatido. E ele teve, então, já naquela época, um pensamento que foi nascendo, foi amadurecendo, foi se estruturando, de tal maneira que ele deixou até escrito sobre a escravidão. Nós temos 2 professores aqui da faculdade que escreveram um livro, né, em que eles pesquisaram a atuação de Dom Viçoso contra a escravidão. Então, isso já nasceu naquela época, ele escreveu contra a escravidão, e ele não só escreveu, ele teve medidas que eu entendo que foram mais fortes do que qualquer escrito. Por exemplo, o fato de ele ter recebido o padre Vítor no seminário, que o senhor conhece muito bem a história, né? Então, para mim, é um testemunho eloquente, né, contra a escravidão, quando apresentam para Dom Viçoso um rapaz que era negro, que era escravo, e aí, então, perguntam se ele pode ingressar no seminário, e Dom Viçoso, até contra o parecer de um secretário que ele tinha, que era um padre português e que era canonista, né, que era especialista em direito canônico, o Dom Viçoso o acolhe no seminário. A história de vida do padre Vítor é outro fato, assim, infelizmente pouco conhecido, né? Então, acolhe aquele rapaz no seminário, no período da Ele era de escravidão. Campanha, não é isso mesmo, pai? Ele era de Três Pontas, que hoje pertence à diocese de Campanha, né? Então, acolhe o rapaz no seminário,
A descrição, Rogério, da chegada do padre Vitor ao seminário de Mariana, Vital, ela é emocionante, porque os biógrafos contam o seguinte, que naquele período, é o prédio antigo do seminário aqui, onde funciona hoje o ICHS, né? Então, o Rogério, quando vinha um rapaz para o seminário, era muito comum que viessem os escravos carregando os pertences deles, né, as coisas, né, é, com, cuidando dos animais, aquela coisa toda. E no meio daquela confusão toda, né, seminaristas chegando com familiares, com escravos, vai um rapaz andando com as suas coisas nas costas, um rapaz negro que bate na porta do seminário. E aí, quando ele é recebido, perguntaram se ele era um escravo que estava acompanhando algum dos seminaristas, ou se ele era alguém que estava pedindo comida, ou se ele estava procurando serviço. E aí ele fala que não, que ele tinha conversado com Dom Viçoso e que ele seria seminarista. O reitor do seminário, evidentemente, não acredita, né? E pede para ele conversar com Dom Viçoso, que só aceitaria a entrada dele no seminário se Dom Viçoso aceitasse, porque ninguém imaginava que um rapaz com o perfil daquele pudesse ingressar no seminário junto com os filhos dos senhores, aquela coisa toda, né? Então a gente vê aqui a atitude profética de Dom Viçoso. Eu acho que falar contra a escravidão, não diria que fosse fácil naquela época, já tinha um certo complicador. Mas uma atitude como essa, de acolher o seminário, de ordenar padre e de nomear pároco, um ex-escravo, eu penso que está entre os gestos mais claros e mais decididos de combate à escravidão, né, dentre os muitos que aconteceram na história do Brasil, né? Então, isso se deve, de fato, à grandeza dessa pessoa que foi o Dom Viçoso, né? Olha, na biografia escrita por Dom Silvério Gomes Pimenta sobre a vida de Dom Viçoso, nós temos o registro do texto que Dom Viçoso deixou a respeito do tema que agora Vital e Padre José Carlos abordaram. Está na página 93, eu vou ler poucas linhas para que o público acompanhe exatamente como Dom Viçoso organizou esse texto, em que ele se manifesta claramente contra a escravidão. Abro aspas, consta de 2 partes, enchendo ao todo umas 60 páginas manuscritas. Na primeira, assenta os princípios gerais que, como alicerces, sustentam o edifício de sua demonstração, isto é, que dado não seja a escravidão encontrada com a lei natural, o que muitos teólogos de grande peso não admitem, para ser justa requer certas condições, as quais falham no caso presente. Prova com o testemunho de viajantes notáveis o modo bárbaro e desumano de se escravizarem os homens na África e revela horrores bastantes a fazerem arrepiar as carnes. A injustiça que traz de sua origem, confirma-se pelas disposições das leis pátrias, cujo vigor prova, com uma multidão de decretos, avisos e respostas do governo contra a asserção do adversário, o qual pretendia que as leis brasileiras, neste particular, tinham caducado pelo procedimento do governo em tolerar a sua não observância. Passa depois a demonstrar a hediondez e graveza dos males importados e sustentados pela escravatura no Brasil. Então, eu li aí um trechinho rápido das páginas 93 e 94 sobre o texto, o opúsculo, né, de 60 páginas que Dom Viçoso redigiu, né? E que está na biografia que Dom Silvério Gomes Pimenta escreveu sobre a vida de Dom Viçoso, que foi uma importante personalidade de Minas. Vital, com você. Um outro aspecto da luta de Dom Viçoso em favor da Igreja, em favor de Minas Gerais, é o seu trabalho pela reforma do clero. A história mostra, e Dom Silvério fala no seu livro também, que o clero de Mariana, naquele período, era um clero que não era muito exemplar. Havia muito descuido na formação dos padres.
Muitas vezes os padres eram ordenados sem devido cuidado. Eles iam para as paróquias no interior de Minas e lá viviam quase que isolados. E, por isso, eles também cometiam alguns pecados graves. Primeiro, descuido com a liturgia, descuido com os paramentos. Paramentos, vasos sacros, eram desleixados, eram rasgados, encardidos, as igrejas sujas, muitos altares caindo. Mas o mais grave não era isso, não. O mais grave era a vida de muitos padres. Havia muitos padres amancebados com uma ou duas mulheres. Eles tinham penca de filhos. E essa é a realidade encontrada por Dom Viçoso na diocese de Mariana, quando ele chegou a Mariana em 1844, por um golpe de sorte. Porque Mariana estava, né, Padre Carlos? A diocese estava com a sede vacante há 8 anos, desde 1835. E, então, o governo monárquico, o Império, indicou o padre Diogo Feijó para ser bispo de Mariana. Mas ele recusou. E aí, em 1843, o imperador Dom Pedro II indicou o Dom Viçoso bispo de Mariana. E ele vem tomar posse no ano seguinte, 1844. Padre Zé Carlos, como foi o trabalho de Dom Viçoso para recuperar, moralizar o clero de Mariana? Então, Vital, tudo isso que você está dizendo, eu acho muito interessante, porque isso retrata a seriedade intelectual de Dom Silvério, né? Então, eu recomendo a leitura para aqueles que se interessarem do primeiro capítulo da segunda parte do livro, em que Dom Silvério narra a situação em que Dom Viçoso ele encontrou a diocese de Mariana. Dom Silvério não economiza palavras e não alivia nos adjetivos para falar das mazelas que ele encontrou aqui com relação à fragilidade moral dos padres. E há uma parte em que ele diz o seguinte, que o povo nem se assustava mais com o mau comportamento dos padres, né? Tão acostumado estava, tão frequentes eram os casos assim de mau comportamento, né, ético, moral dos padres, que o povo não se assustava mais com isso, né? Então, uma questão que é muito importante é que Dom Viçoso, além de tudo, ele era um grande místico. Ele era um homem de oração profunda, né? Tudo que Dom Viçoso fazia era alimentado por um contato com Deus, por uma concepção de sacerdócio. O sacerdócio é aquele que se entrega totalmente, é aquele que se despoja, né? É aquele que cuida das pessoas. Então, Dom Viçoso não entendia de maneira nenhuma uma situação de um clero, de um padre, que deixa de cumprir as suas funções de padre para se tornar um fazendeiro, para se tornar uma pessoa que se enriquece nas minas, né? Para alguém que abandona as suas funções sacerdotais para viver de outra maneira, que não é essa de viver a consagração, né? De acordo com a proposta que a gente tem de sacerdócio, né? Então, ele ficou, de fato, eu não diria que assustado quando se tornou bispo, porque ele já vivia aqui antes de ser sagrado bispo, como padre, né? Então, ele conhecia muito bem. E o Dom Silvério coloca isso, que ele encontrou a diocese vacante há 9 anos, mas ele tinha sido muito amigo do bispo, que foi, se eu não me engano, foi o Dom Frei José da Santíssima Trindade, né, o antecessor. Então, ele conhecia muito bem as fragilidades humanas e morais do clero de Mariana. Então, a primeira coisa dele, o que eu posso fazer, né, para que os padres eles tenham a formação, o comportamento e a conduta que precisam ter? A primeira intuição dele, nós falávamos aqui sobre Jacuecanga, foi essa de reformar o seminário de Mariana. Então, para a gente ter bons padres, eles precisam ser bem formados.
Então, a primeira grande iniciativa dele foi com a formação dos futuros padres. E ele mesmo se dedicou pessoalmente. Num primeiro momento, ele ia frequentemente ao seminário, ele lutou muito para conseguir recursos, até ele pessoalmente pedindo esmola, esmolando aqui, se humilhando, mas ele conseguiu reformar as estruturas do seminário. Tinha um seminário só, um seminarista só no seminário de Mariana. O prédio estava caindo, não tinha professores. Então ele disse, como é que a gente vai ter bons padres assim? Então, o investimento na formação. Eu penso que essa foi talvez a grande iniciativa, talvez a maior delas de Dom Viçoso. A luta dele para conseguir bons professores, ele percebendo que era uma luta muito grande, ele entrega o seminário aos lazaristas. Com isso, Rogério e Vital, o que aconteceu? O seminário de Mariana, a cidade de Mariana, Minas Gerais, passou a ter professores formados nas maiores e melhores universidades da Europa, formados nas grandes universidades da França, da Itália, etc. Eram os professores que vinham para Mariana naqueles anos difíceis ali, né? Então, daí a gente já tem uma grande transformação com as novas gerações de padres. Mas depois, com os padres que já estavam, ele passou a ter uma atuação muito direta também. Quando tinha primeiro, as orientações deles para os padres, né? Hoje, a gente manda e-mail. Naquele tempo, eram as cartas pastorais. Ele escrevia muitas cartas pastorais, orientando os padres. Quando ele sabia que um padre tinha um problema de conduta, ou ele chamava o padre, ou ele ia visitar o padre, conversava com o padre. Algumas vezes o padre ficava com ele, residindo com ele. Dom Silvério narra várias situações assim de verdadeiras conversões de padres, né, porque Dom Viçoso ia não como juiz, mas ele ia como pai, né, que desejava que o padre vivesse o seu ministério, o seu sacerdócio, né? Então, foi isso, né? Foi uma entrega integral, entrega completa, mas entendendo que o padre era uma pessoa que tinha uma missão e que o grande problema foi essa situação de abandono da diocese por quase uma década. E aí, então, as consequências foram terríveis. E depois, essa reforma do clero foi tão difícil que quando a gente vai estudar depois o episcopado de Dom Silvério, que nem é logo depois de Dom Viçoso, depois vem Dom Silvério continua lutando contra o mesmo problema, que são as fragilidades morais dos padres. E aí Dom Silvério pega um outro período difícil, né, que ele é o primeiro bispo daquele período da igreja separada do Estado, em um outro contexto, bastante complexo, mas é isso, né? É uma reforma que fez Dom Viçoso, eu diria, não tanto pela aplicação de leis, mas por uma conversão do coração das pessoas, né? Olha, o padre José Carlos começou a falar aí sobre a atuação de Dom Viçoso enquanto bispo de Mariana, em que ele chegou aí em 1844. Eu aproveito agora para fazer uma pergunta que reflete algo que está muito presente na biografia de Dom Viçoso, escrita por Dom Silvério. 7 meses depois de chegar a Mariana, ele reabre o seminário, depois ele separa o colégio do seminário, enfim. E ele luta para manter a independência em relação ao governo, em relação ao Estado, não é? A independência na tomada das suas decisões, enfim, na condução ali da sua gestão, dos seus negócios à frente da arquidiocese, digamos assim, né? Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como Dom Viçoso conseguiu lidar com o governo, com o Estado, no momento em que a Igreja e o Estado estavam unidos, né? Até pelo modo como o nosso país funcionava, né? Era uma união, havia uma união entre a Igreja e o Estado. Como ele conseguiu manter essa independência em relação ao Estado? Rogério, eu acho que eu só consegui entender com clareza isso que a gente chama de união entre Igreja e Estado quando eu li esse livro de Dom Viçoso, esse livro de Dom Silvério sobre Dom Viçoso, né?
Quando a gente diz assim, eu acho que para o mundo de hoje, a gente não consegue entender muito o que é isso, né? Por exemplo, um padre naquela época, para ele ser pároco, ele tinha que fazer concurso público. Ele era um concursado como funcionário público, ele tomava posse como funcionário público. Ele recebia os salários como todo funcionário público. As igrejas eram mantidas, eram construídas pelo Estado, pelo Império, né? Então era uma coisa de fato muito forte, né? A ingerência, evidentemente, quem paga, evidentemente, tem o direito também de interferir, né? Quem paga manda, né? O mundo funciona assim. Só que com relação à igreja, tem questões de fé, questões doutrinais, que são muito graves, e Dom Viçoso começou a perceber isso, né? Que em cada região, em cada cidade, as câmaras, elas começaram a interferir em questões até do ponto de vista doutrinal, né? Do funcionamento da igreja, de nomeação de padre. Por exemplo, teve um fato muito triste lá, muito difícil, que o Dom Silvério comenta, da nomeação do vigário, do padre que seria o superior do cabido, né, que era uma função muito importante, e evidentemente é uma nomeação que era feita pelo imperador, né? E era uma pessoa que tinha comportamento bastante equivocado, era um padre que tinha que tinha uma família, que tinha uma mulher, que vivia dessa maneira, né? E o Dom Viçoso, ele recebeu uma pressão muito grande, né? Ele recebeu a carta de nomeação do Império, né? E com ordem de ele executar aquela nomeação. E Dom Viçoso, em consciência, ele dizia assim: olha, o imperador está mandando, mas eu não posso. Eu penso que é uma das páginas mais comoventes que tem o livro, sabe? E já tinha situações de bispos que passavam por uma situação muito difícil, né? Lá em Olinda, por exemplo, Recife, né? Que tinham sido, inclusive, presos. E é quando Dom Viçoso, então, responde ao imperador, dizendo que, em consciência, ele não podia executar o que estava escrito naquele documento, né? E depois ele coloca assim, né, que a sorte da igreja sempre foi a perseguição, e que não poucos foram os bispos, né, e padres e bispos e personagens da igreja que sofreram por perseguição. E ele dizia, e ele já estava bastante idoso, e ele diz assim no livro, né, eu não tenho nada que alguém possa tirar de mim. Eu não tenho bens materiais que possam tirar de mim. A única coisa que podem tirar de mim é a liberdade. Agora, me tirarem da liberdade, tirar minha liberdade, vai ser me tirar do trabalho que eu estou exercendo aqui em Mariana. Agora, me tirar daqui é até um prêmio, porque é um trabalho extremamente cansativo. Então, o senhor faça de mim o que o senhor quiser, mas eu não posso fazer o que é contrário à minha consciência. Então, esse é um fato, que ele teve uma atitude muito, muito corajosa, né, de defesa da autonomia da igreja. E muitas foram as situações assim. Então, eu penso que essa foi esses foram os desafios maiores enfrentados por Dom Viçoso, né? De ele entender que a igreja, ela tem uma doutrina, ela tem uma concepção, ela tem que estar ligada ao Papa, à Santa Sé, né? Ela tem que obedecer à Santa Sé, mas, ao mesmo tempo, a igreja no Brasil vivia nessa condição de estar ligada ao Império e, portanto, não somente ao imperador, mas a tantas outras autoridades regionais, né, públicas, e depois o Império, e aí a gente pensa a vinculação com a maçonaria, a vinculação com uma série de outras doutrinas e concepções de vida que eram diferentes da concepção de vida de Dom Viçoso, né? Então, quando se fala que Dom Viçoso ele veio para fazer a romanização da igreja, quando alguém diz uma coisa assim, fica parecendo que Dom Viçoso estava fazendo uma coisa errada, mas não é. É no sentido de que a igreja no Brasil, ela fosse fiel à sua essência, que é uma igreja católica, uma igreja universal, né? Que ela acontecesse não uma igreja nacional, mais ou menos como a igreja anglicana, né, na Inglaterra,
mas uma igreja que permaneça fiel ao Santo Padre o Papa, né, às suas origens bíblicas e evangélicas. Então, foi isso que quis fazer Dom Viçoso. Mas, Rogério, a pergunta é muito boa. É difícil dizer aqui o quanto sofreu Dom Viçoso com essas questões todas, né? Vital? Eu visitei a Cartucha, que era o refúgio do guerreiro de Dom Viçoso, lá pertinho do Palácio do Bispo, subindo aquela serrinha. E hoje eu estou sabendo que a Arquidiocese de Mariana, junto com a Prefeitura, está desenvolvendo um projeto de fazer uma estrada da Cartucha até o Caraça. O senhor recomenda aos mineiros fazerem esse novo caminho de Santiago, agora aqui em terras mineiras? Vital, eu estou me organizando para fazer esse caminho, né? Porque havia, Rogério, porque você imagina, Dom Viçoso, com todo aquele amor que ele tinha pelo Caraça, ele se tornou bispo de Mariana. Então, naturalmente, muitas vezes ele era convidado para ir ao Caraça, para um evento religioso, outras vezes ele ia para descansar, para oração. Então, havia o caminho que ele fazia de Mariana ao Caraça e o caminho de volta, que dizem que é um caminho que tem trechos muito bonitos, né? Eu fico imaginando, Vital, como deve ser, por exemplo, esse caminho, quando a gente pega aquela saída do Caraça e vai passando pela serra para chegar em Catas Altas, né? Então deve ser um caminho de fato maravilhoso. E esse caminho ele foi reconstruído, não dá para fazer de carro, é um caminho como de Compostela. Ele foi reconstruído na gestão passada da Prefeitura de Mariana, numa parceria com a Secretaria de Cultura de Mariana. Então está todo demarcado, foi todo demarcado e eu ainda não conheço. Agora, é uma caminhada um pouco exigente se a pessoa fizer todo o caminho, porque são 88 quilômetros no total, né? Então gasta um tempinho aí. Mas a proposta é de que seja uma possibilidade, ao mesmo tempo que de contato com a natureza, uma natureza muito bonita que nós temos nesse interior de Minas, né? Mas que seja também uma experiência espiritual, né? A gente que vive nessa vida tão corrida, que a gente possa fazer uma experiência diferente, de contato consigo mesmo, com a natureza, de contato também com o transcendente, né? O caminho que fez Dom Viçoso muitas vezes, né? Mas se Deus quiser, em breve vocês vão ter notícia de que o Padre Zé Carlos fez esse caminho, né, juntamente com outras pessoas, com romeiros, né? Pode me convidar que eu vou. Opa, estamos Muito lá, bom. já temos, vamos formando um grupo aí, né? Com certeza. Olha, nós falamos sobre muitos aspectos aqui da vida de Dom Viçoso, todos eles contados por Dom Silvério nesta bela biografia, que em boa hora foi reeditada aqui, graças à iniciativa do padre José Carlos. E eu queria agora que o padre José Carlos falasse sobre o ciclo final da vida de Dom Viçoso, né? Isso está retratado aqui no capítulo 19, chamado Últimas Enfermidades e Morte. Como nós estamos chegando quase ao final da nossa conversa, eu queria que o padre José Carlos explicasse para o público como é que foi esse ciclo final da biografia de Dom Viçoso. Tá, a vida de Dom Viçoso, ela foi muito difícil. Eu penso que quando ele recebeu a nomeação para bispo, ele já intuiu que teria muitos sofrimentos e não teria uma vida nada fácil, né? Ele já tinha 56 anos, 56 anos na metade do século XIX é diferente de uma pessoa de 56 anos de hoje, né? Então, já era uma pessoa com muito trabalho, com uma vida longa. E ele teve uma vida episcopal muito intensa, extremamente cansativa, e ao final, então, ele estava muito cansado. Cansado fisicamente, cansado psicologicamente. E, por exemplo, as viagens pastorais que ele fazia, as visitas pastorais, elas eram visitas, eram verdadeiras epopeias, assim. Ele saía de Mariana quando terminavam as chuvas e rodava por esse interior de Minas, a Diocese de Mariana pegava grande parte do estado de Minas Gerais e retornava quando começava a chover de novo. Então era uma vida assim. O tipo de estrada
de estrada que ele enfrentava, essas questões todas tão tensas que ele vivia internamente, né, dentro do próprio clero da diocese, depois na relação da igreja com o Estado. Então, foi um período muito difícil, de tal maneira que o final da vida de Dom Viçoso foi um período em que ele estava muito cansado, muito desgastado. Ao final, inclusive, ele nomeou vários padres que o ajudassem nos trabalhos mais difíceis, como nas visitas pastorais. Ele nomeou vigários, que ele chamava de visitadores regionais, porque ele, humanamente, era impossível um octogenário fazer esse trabalho de visitas naquela época, era impossível. Então, ele estava, de fato, muito desgastado. Mas são páginas também muito edificantes, né? Ele recebe muitas visitas, né, de bispos que foram amigos dele, de pessoas que ele conheceu, de religiosos. O final da vida dele é muito amparado assim afetivamente. Quando ele percebe que o final da vida dele vai chegando, ele faz o que ele pode. Ele fez uma última visita ao Caraça. Lá ele teve, inclusive, grande dificuldade para retornar a Mariana por causa do estado de saúde. Ele trabalha ainda enquanto pode. E depois, quando ele percebe que o fim está se aproximando, ele se refugia, então, lá na Ermida, lá na Cartucha. E lá ele passa os últimos dias dele, mas na companhia de pessoas amigas. E ali são páginas muito comoventes também que o Dom Silvério narra. Também, na escrita de Dom Silvério, tem, eu diria assim, a emoção de quem está narrando a vida de um verdadeiro pai, né, espiritual, né, de alguém a quem ele deve muito e ele reconheceu isso, no livro ele coloca isso, né? Mas são páginas muito bonitas, né? Um final de vida edificante, né? Uma vida que vai chegando ao seu momento de passagem, assim, lentamente, mas serenamente, né? A consciência de quem viveu bem, de que viveu uma vida muito bonita, de quem se entregou completamente, né? Eu vejo que Dom Viçoso ele tem como grande suporte alguma coisa que falta muito à pessoa do mundo de hoje, que é uma definição muito clara da própria identidade. Ele sabia muito bem quem ele era, o que ele veio a fazer nesse mundo, qual o sentido, qual o significado da vida dele, né? E por isso ele chega ao final da vida realizado, plenamente realizado, né? Combati o bom combate, né? Fiz o que tinha de fazer, né? Venci a minha batalha, né? Então são páginas de fato muito edificantes, essas que narram o final da vida de Dom Viçoso, né? Vital, uma pergunta final aí para o nosso querido entrevistado, Padre José Carlos. José Carlos, eu queria apenas registrar o fato de que Dom Viçoso e Dom Silvério eram alvos da admiração do imperador Dom Pedro II, que em 1881, já muito tempo depois da morte de Dom Viçoso, ele fez uma viagem por Minas Gerais e visitou o Caraça, né? Passou em Barões de Cocais, veio à nossa igreja ali, com aquele frontispício de Aleijadinho, né? E ele fala no seu diário sobre Dom Viçoso, ele chama o Bispo Viçoso. Aliás, foi ele que nomeou Dom Viçoso, não só bispo, como era normal, como era de lei, no regime do padroado, de que a Igreja Católica era a religião oficial do Estado, mas não só nomeou Dom Viçoso bispo, mas como fez dele Conde da Conceição, que é o nome, aliás, desse livro do Dom Silvério. Em relação a Dom Silvério, né, Dom Pedro II se encanta com o padre Silvério no Seminário de Mariana e vê a erudição, a sabedoria, e, inclusive, sugere ao padre Silvério que aprenda hebraico, né? E não só deu essas demonstrações de apreço, como confessou-se com o filho de escravos, né? O imperador Pedro II se confessou
com o Padre Silvério. Eu queria registrar isso aí e mostrar como é que eram tempos em que a igreja tinha verdadeiros patriarcas que admiravam e causavam admiração mesmo naqueles que eram seus adversários. Muito bem. Eu queria um comentário do padre José Carlos sobre o que o Vital acabou de falar, para que depois eu possa fazer também uma pergunta final. Então, de fato, o padre Silvério e o Dom Silvério, talvez faltou dizer isso aqui, Rogério, mas ele foi o primeiro bispo, o primeiro arcebispo negro do Brasil, o primeiro membro da Academia Brasileira de Letras, o primeiro prelado na Academia Brasileira de Letras, e acredito que o primeiro acadêmico negro também, foi o padre Silvério, né? Eu lia no próprio site da Academia Brasileira de Letras, eu lia sobre a nomeação, então, e li também de outras pessoas que falaram sobre a nomeação do padre Silvério, então dizendo isso, né, que o fato de ele ser um religioso, isso não favoreceu, não foi favorável à nomeação dele para a Academia Brasileira de Letras. Se a gente pensar aquele período lá do início do século XX, vejam que a República ela nasceu, né, sob o signo do positivismo. Então, era um período difícil para a igreja. Anticlerical. Uhum. Então, foi um período muito difícil. E ele tinha, então, contra ele o fato de ele ser negro e o fato de ele ser bispo, né? Então, de fato, foi uma figura ímpar. E a gente faz, né, minimamente esse esforço de fazer com que pessoas que têm, independente do aspecto religioso, mas pelo aspecto humano, né, por tudo que representaram, que continuem sendo conhecidos e que sirvam de inspiração também para esse Brasil, que de fato precisa de personagens assim que nos mostrem que é possível a gente construir uma realidade melhor, um mundo melhor, né? Minha pergunta é muito simples, para terminar nossa conversa, padre José Carlos. Aqui está o livro. Como é que o nosso público pode ter acesso a esse livro? Ele está disponível em bibliotecas? Ele pode ser comprado? Provavelmente a tiragem ela tem um certo limite. Como é que faz? Então, as pessoas que quiserem adquirir o livro, eu peço que entrem em contato com a Faculdade Dom Luciano Mendes. Então, é só procurar o site da faculdade, Faculdade Dom Luciano Mendes, e lá a pessoa vai ter, então, imediatamente as indicações, né, de como ela pode ter acesso ao livro. É uma obra, eu queria registrar aqui um agradecimento à Prefeitura Municipal de Mariana, né? Não estou fazendo agradecimento, campanha política, mas o que é verdade a gente tem que dizer. Foi um projeto que foi apresentado, um projeto que eu fiz, né? Apresentei à Secretaria de Cultura aqui da Prefeitura de Mariana. Na época, o prefeito era o Duarte Júnior, estive com o prefeito, então a prefeitura ela nos ajudou com recursos que foram muito importantes também, então é um trabalho que foi custeado parte pela faculdade, parte pela Prefeitura de Mariana, com incentivo cultural. Então, a gente agradece muito essa parceria que possibilitou e que as pessoas que desejarem entrem em contato com a faculdade, porque é uma edição comemorativa e a gente não sabe se vai conseguir fazer uma quinta edição, né? Então, aproveitem a oportunidade, é uma obra... Quem tiver a oportunidade de ler esse livro vai entender por que a gente está dizendo aqui que é uma obra importante, por que a gente está elogiando tanto o padre Silvério quanto o Dom Viçoso, né? Olha, muito bem, eu queria agradecer muito a presença aqui no canal da Academia Mineira de Letras no YouTube, do padre José Carlos. Muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade, sua atenção. E queria agradecer muito o meu confrade, amigo de tanto tempo, acadêmico J.D. Vital, titular da cadeira de número 10 da Academia Mineira de Letras, com quem eu tive a honra de partilhar esse momento aqui de divulgação e de informação sobre essa obra histórica tão importante. Eu quero deixar aqui, Rogério, então, meu agradecimento, um agradecimento muito sincero, né? Eu cheguei ao Rogério, né,
aí a partir da ajuda, do contato com o meu grande amigo Vital. Nós somos amigos há muitos anos, não só conhecidos, mas amigos há muitos anos, somos conterrâneos. Então, assim que eu falei com o Vital sobre o livro, ele disse assim, olha, não, a gente tem que falar com o Rogério, fazer contato com a academia. Então, ele fez essa ponte. Depois, o Rogério, uma figura finíssima, uma pessoa educadíssima. Então, agradeço imensamente. Eu me sinto muito honrado de estar aqui falando para a Academia Mineira de Letras. Então, a minha história é parecida com a de Dom Silvério, menos a inteligência. Tirou a inteligência né, e o restante eu sou igual, né? Então, a gente é lá do interior e uma história muito simples. Então, eu fico muito honrado, né, por ser entrevistado pela Academia Mineira de Letras, essa instituição que a gente admira tanto, e a gente está conseguindo aqui falar sobre Dom de Souza e Dom Silvério. Então, agradeço muito a vocês e à Academia. Muito bem. Muito obrigado, Vital. Muito obrigado, Padre Zé Carlos. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.